Bom, gente, estou eu aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre os ajustes de cor, né? Nós já falamos sobre o corte em primeiro lugar, nós falamos nós falamos em primeiro lugar sobre renomear e colocar palavras-chave, alimentar as suas imagens com palavras-chave. Depois nós falamos de corte, depois nós falamos de ajustes, né, onde eu falei de ajustes de luz, e agora nós vamos falar de ajustes de cor, tá certo? E eu vou usar a mesma imagem, é claro, para dar continuidade no processo fotográfico. Vamos lá, então, cliquei duas vezes aqui, tem um zoom, e vou passar para as próximas abas, tá certo? Então, aqui, nessa aba, ele me dá já alguns ajustes e alguns modos criativos, aqueles modos criativos mais simples, né? Que é aqueles que eu falei lá, o CF, o preto e branco, que são meio que de raiz. Nessas outras pastas, ele vai me falar de outros modos criativos, que são os modos que o próprio Picasa oferece. Então aqui, ó, os modos criativos e alguns ajustezinhos de nitidez, umas coisas assim, e depois os modos criativos do Picasa. Lembrando que os modos criativos, eles são ferramentas para ajudar na sua criatividade. E no meu ponto de vista, no ponto de vista técnico, a sua criatividade ela começou no momento em que você fez a foto. Então, a criatividade que está inerente a essa foto que eu estou falando aqui, ela começou lá, na captura. Só que lá na captura, eu comecei mostrando os defeitos, os erros, né? Então, agora que ela já está numa foto já bem mais recuperada, eu peguei uma foto que tinha alguns problemas justamente para mostrar como é que eu poderia melhorar essa foto. Então, vamos lá, ó. Se a foto está com algum problema de nitidez, você pode clicar aqui, ó, e você vai ter um aumentozinho de nitidez. Então, se ela ficou um pouquinho desfocada, você pode aumentar aqui um pouquinho da nitidez. Eu vou aumentar bastante, para que vocês tenham uma melhor percepção do que eu estou falando. Ó. Perceba que eu aumentei a nitidez toda nas áreas onde eu tinha detalhes, tá certo? É bom? É. Só que aqui eu aumentei muito, muito. Eu falei sobre ajustes, pequenos ajustes. Então eu vou voltar lá, eu vou cancelar e vou clicar novamente aqui no aumento da nitidez. Ele já está me propondo um pequeno aumento. Eu vou clicar e vou rodar a rodinha do mouse e vou conseguir uma nitidez, mas sempre focado nos olhos, tá certo? Vai melhorar no geral, mas os olhos eles são importantes. Às vezes a gente presta atenção no que está no fundo e esquece da frente. É um erro, assim como olhar só a frente e esquecer do fundo, também é um erro. Mas nesse momento, como eu estou falando de uma foto que eu peguei um plano médio e transformei ela num zoom, com um corte, então eu preciso colocar pouca nitidez, tá certo? Então eu vou zerar, vou clicar e vou aumentar um pouquinho a nitidez. E vou aplicar. Muito bem. Aplicado, eu volto lá para novos filtros. Nunca se esqueça que aplicando um outro efeito, ele vai um em cima do outro. Pois bem, aqui ó, eu posso esquentar a foto, tá certo? Eu posso clicar para tons quentes. Aí ela vai me dar aquele vermelho do sol. Só que é um vermelho forçado, tá certo? Nesse caso ele é um vermelho forçado. Por que ele é um vermelho forçado? Porque o céu, ó, ele perdeu o azul. Então eu tenho o rosto do Vinícius alaranjado e o céu, ele perdeu o sentido. Porque não era um dia ensolarado, era um dia nublado. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, tá certo? E vou voltar para o que eu estava. O Ctrl Z é voltar o que a gente fez, é desfazer, né? Uma coisa que a gente fez. Então aqui ele me dá outros filtros, tingir de azul, tá certo? Eu vou cancelar aqui. Se você achar legal, você pode colocar o tingimento de azul e o esmaecimento, ele é a transparência desse tom de azul. Então, de repente, se você quiser mexer aqui, ó, mas eu não acho legal. Aqui, ó, ele me dá um tom bem forte avermelhado, que é a saturação, ou seja, a quantidade de cor. Quando eu clico lá, ele já não está no zero já, ó, ele já está
me sugerindo um pouquinho, né? Então eu vou voltar, o 0 seria isso. Eu vou aumentar aqui a saturação. Primeiro eu vou aumentar bastante para você perceber, vou voltar lá no 0, e aí eu vou clicar, opa, voltou aqui, vou colocar no 0 aqui, vou clicar e vou aumentar um pouquinho a saturação com a rodinha do mouse e vou aplicar. Achei até que ficou muito vermelho, eu vou tirar um pouquinho, aplicar. Joia! A foto já está mais colorida. Só que ela perdeu um pouquinho do azul lá no fundo, tá certo? Mas tudo bem, eu ganhei uma cor legal aqui. E aqui, ó, eu tenho a falta do azul por excesso de luz, tá certo? Então eu vou corrigir isso aqui, vou voltar aqui e vou aumentar um pouquinho as sombras. Ó, aumentei um pouquinho as sombras. Tirei um pouco de luz. E aí eu vou voltar aqui na saturação e vou tirar a saturação, porque ficou muito vermelho. Certo? E vou ajustar. Percebe que eu comecei colorindo e agora eu estou tirando luz? Percebe que eu estou aqui, eu vou aplicar e eu vou ter que mexer aqui, ó, no preenchimento de novo. Porque a luz, o preenchimento e os destaques, que é o brilho, eles estão os três relacionados, tá certo? Então eu vou considerar essa aqui a foto legal agora. Já está com um ajuste bem mais fino. Bom, tá tudo feito aqui. Se eu não gostei aqui de algum ajuste, tá certo? Eu posso remover o ajuste, mas eu vou deixar ela assim, porque essas fotos ela já está do jeito que eu gosto. Ó. Eu gosto de preto nas fotos, eu gosto que carregue um pouquinho no preto, tá certo? Eu gosto de sombras, porque são as sombras que dão os detalhes aqui da roupa. Infelizmente aqui ficou um pouco explodido, né? Mas eu posso, conforme eu queira, voltar lá aqui nas luzes aqui, né? Ó, e posso clicar no automático, ou que seria resetar tudo, né? E mexer aqui de novo, aumentar um pouquinho a luz, tá certo? Diminuir um pouquinho a luz para ter aumentar um pouquinho as sombras, tá certo? Então, isso aí é uma coisa de gosto, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, eu estou fazendo segundo o meu gosto. Não é uma regra, tá? Voltei lá, vou só dar mais um pouquinho de preenchimento aqui. Pouca coisa mesmo. Para melhorar essa área aqui. Descartando lá já aquela área lá, porque eu vou depois ajustar esse excesso de luz, tá certo? Com uma vinheta, que é um artifício que eu vou mostrar lá na última